E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. A agulha imantada do problema 1 também produz um campo magnético que, conforme será visto no capítulo 8, só difere do campo de um dipolo elétrico P, conforme representado no quadro, pelas substituições. O vetor P cede seu lugar ao vetor M e ε0 cede seu lugar a 1 sobre μ0, onde μ0 é uma constante chamada de permeabilidade magnética do vácuo. Observe no quadro que eu já ilustro a expressão do campo elétrico gerado por um dipolo elétrico, expressão já obtida em vídeos anteriores. Dando sequência, item A. Usando esse resultado e essas substituições, determine o campo magnético B vetor em módulo direção e sentido produzido pela agulha em um ponto P situado em seu prolongamento a uma distância Dzinho da agulha. Muito bem? Para responder o item A, eu vou obter inicialmente, de forma geral, o campo magnético gerado por essa agulha imantada em certo ponto P do espaço. Observe, de acordo com a figura, que eu coloquei a agulha imantada na origem do nosso sistema de coordenadas, o eixo Z está na vertical e para cima, o eixo Y na horizontal e para a direita, e o eixo X está furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos. E aqui nós temos o vetor momento de dipolo magnético associado à agulha imantada. Então vamos lá, vamos aplicar essas substituições na expressão do campo elétrico para obter o vetor B. Então aqui nós temos, no lugar do vetor P, eu coloco o vetor M e no lugar de 1 sobre ε0 eu coloco μ0. Então nós temos menos μ0 vezes o vetor M sobre 4π Rzinho ao cubo. Rzinho representa o módulo do vetor R, ou seja, a distância da agulha imantada até o ponto em questão, onde você quer calcular o vetor campo magnético. Muito bem? Mais, aplicando as mesmas substituições. Então nós temos 3μ0, que multiplica o vetor M, produto escalar, com o versor R, tudo isso dividido por 4π Rzinho ao cubo na direção R versor. Muito bem? Observe a expressão obtida e as substituições realizadas. Dando sequência, vamos agora, conforme solicita o item A, vamos calcular o vetor campo magnético em um ponto P situado ao longo do prolongamento da nossa agulha imantada, conforme ilustrado no quadro, sendo que o ponto P está a uma distância D da agulha em questão, que está colocada na origem do nosso sistema de coordenadas. Muito bem? Para fazer isso, eu vou obter inicialmente o vetor R para essa situação. Neste caso, o vetor R está na mesma direção e sentido do eixo Z, portanto, ele é 0x versor mais 0y versor mais D na direção Z versor. E observe que o módulo do vetor R é justamente Dzinho. Muito bem? Dando sequência, o vetor momento de dipolo magnético é dado pela sua intensidade M na direção Z versor. Muito bem? Vamos representar o vetor M colocando também os demais termos, x versor e y versor. Então nós temos 0x versor mais 0y versor mais mzinho z versor. Muito bem? Substituindo tais considerações na expressão acima, nós vamos obter B vetor igual. Então nós temos menos μ0 vezes o vetor M, que é justamente mzinho na direção Z versor, sobre 4π Rzinho ao cubo, portanto 4π D ao cubo.
mais, aqui nós temos 3 vezes μ0, que multiplica o produto escalar entre o vetor m e o versor rzinho. O versor rzinho, vamos ilustrá-lo aqui, neste caso, com o vetor r na mesma direção e sentido do eixo z, ele é dado por 0x versor mais 0y versor mais 1 z versor. Sendo assim, aplicando a definição do produto escalar, nós vamos obter 0 vezes 0 mais 0 vezes 0 mais m vezes 1, ou seja, simplesmente mzinho. Tudo isso dividido por 4π dzinho ao cubo na direção r versor. Só que neste caso a direção r versor coincide com a direção z versor. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, o vetor b. Portanto, efetuando esse cálculo, nós vamos obter 3 menos 1, eu vou obter 2 vezes o numerador. 2 vezes o numerador sobre 4πd ao cubo. Portanto, eu vou simplificar o 2 e o 4 para obter 1 sobre 2. Sendo assim, obtemos μ0 vezes m dividido por 2π d elevado ao cubo na direção z versor. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Note agora o seguinte: você vai obter exatamente o mesmo resultado se admitir que o ponto P está na coordenada z igual a menos d, ou seja, nós podemos rebater o ponto P em relação à agulha imantada, colocando ele na posição 0, 0, menos d. Se você fizer isso e efetuar os cálculos novamente, você vai encontrar exatamente o mesmo resultado. Muito bem? Dando sequência, vamos agora resolver o item B. Suponha que, com a agulha imobilizada em uma direção horizontal, observe a figura em questão, perpendicular ao campo magnético B0 da Terra, muito bem, outra agulha imantada é trazida ao ponto P definido lá na parte A. Perceba que agora eu coloquei a primeira agulha na posição horizontal, conforme solicitado no item B. Mesmo assim, isso não afeta o resultado obtido, ficando sujeita apenas aos campos B, B e B0. Muito bem? Nós já sabemos que, ao colocar essa segunda agulha justamente na origem desses dois vetores, justamente no ponto P, onde os dois vetores já estão atuando, essa segunda agulha vai adquirir uma posição de equilíbrio. Ela vai se orientar na mesma direção e sentido do vetor campo magnético resultante daquele ponto em questão. Portanto, a segunda agulha ficará em equilíbrio nessa posição. Dando sequência, determine o ângulo alfa entre a orientação de equilíbrio da segunda agulha e B0, conforme ilustrado no quadro. Mostre que, medindo o ângulo alfa, pode-se determinar a razão mzinho sobre B0. Combinando esse resultado com o do problema 1, obtém-se os valores de m vetor e de B0 vetor. Esse método é devido a Gauss. Muito bem. Bom, neste caso, basta apenas aplicar a tangente do ângulo alfa. Então vamos lá. A tangente de alfa é o cateto oposto. Então nós temos aqui B, que já foi calculado no item A, B, sobre o cateto adjacente B0. Muito bem?
Consequentemente, nós vamos obter a intensidade do vetor B é dada por μ0 vezes m sobre 2π dzinho ao cubo, e aqui nós temos a intensidade do campo magnético da Terra, B0. Muito bem? Consequentemente, a tangente do ângulo alfa, ao medir o ângulo alfa, você pode calcular tranquilamente o valor da tangente de alfa, e com isso, observe a expressão obtida agora. Nós temos tangente de alfa igual a μ0 sobre 2π d ao cubo, 2π d ao cubo. Observe que μ0, o valor de μ0 é conhecido, o valor de d é conhecido, o valor de alfa também, a partir do experimento realizado. Tudo isso multiplicando justamente a razão, m sobre B0. É por isso que o item menciona que, ao determinar o valor de alfa, você pode tranquilamente determinar a razão, m sobre B0. E unindo esse resultado ao resultado do problema 1, que aparece no vídeo anterior, você tem condições de determinar o valor de m e o valor de B0. E esse método é devido a Gauss. Muito bem? Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.